Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu querido irmão e irmã que reza comigo nesta sexta-feira, seja através do sistema de rádio que publica nosso programa, seja também aqui no nosso canal no YouTube. Um bom dia para você, na paz gloriosa de nosso Deus. Nossa caminhada pela escola de São Bento continua. Depois de meditarmos sobre a oração, o trabalho, a humildade e contemplação, hoje chegamos a um dos ensinamentos mais pastorais de toda a regra. E o tema que nós vamos meditar a partir da regra de São Bento, em conexão com o Evangelho de hoje, é a misericórdia está acima do rigor. Para as pessoas que desejam adquirir a regra, se você tem mosteiro beneditino na sua região, nos mosteiros, na livraria dos mosteiros vocês têm a regra. Quem for comprar pela internet, tem vários tipos de edições. Desde que seja a regra de São Bento, é isso mesmo. Creio que muitas pessoas vão se enriquecer profundamente lendo a regra do Pai dos Monges, São Bento. Há pessoas que imaginam São Bento como um homem extremamente severo. E aí é onde está o engano. Quando, porém, lemos atentamente sua regra, descobrimos nele um pai espiritual de extraordinária sensibilidade, profundamente humano, e não podia ser de outra maneira. No capítulo 64, quando ensina como deve agir o abade, que é o responsável do mosteiro, aquele que governa o mosteiro, ele escreve palavras que deveriam orientar toda a autoridade na igreja, não somente os abades, mas todos nós que ocupamos cargos, ofícios de autoridade na igreja. Diz ele na regra 60, no capítulo 64. Lembre-se sempre de que lhe foram confiadas almas, das quais deverá prestar contas. Não seja inquieto nem excessivamente preocupado. Não seja exageradamente exigente nem obstinado. Não seja ciumento nem demasiadamente desconfiado, para não viver em contínua perturbação. É um ensinamento muito forte, que vale para mim como bispo, para os sacerdotes, para os superiores e superioras das congregações, dos mosteiros. É muito importante. E ainda ele continua, procura ser mais amado do que temido. Essa é uma frase basilar. Eu creio que um bispo que é temido é um pouco chato. Também o padre, também o papa. Uma superiora, um superior de casa religiosa, um pai de família, uma mãe de família. A gente precisa procurar ser mais amado do que temido. Porque Nosso Senhor foi assim. É uma extraordinária lição da regra de São Bento que esse grande pai espiritual dá aos seus filhos, monges, mas que serve para todos nós. Porque o verdadeiro pastor não governa pelo medo, conduz pelo testemunho. Não impõe primeiro o peso da autoridade. Lembre-se, padre, que eu sou o bispo. Não faça isso. Meu irmão no episcopado, não faça isso. Todo mundo sabe que você, que eu sou bispo, somos bispos, e nós somos, antes de tudo, pó, que ao pó vai voltar, e somos apenas servos, inúteis, como diz Jesus. Se a gente está cumprindo corretamente o direito canônico, o evangelho, as orientações litúrgicas que o bispo deve assumir na sua vida e orientar na sua grei, na sua igreja, na sua diocese, esse é o nosso papel. Somos servos para ajudar, não para impor o medo. Isso vale também para você, pai de família, mãe de família. Não se educa os filhos com medo, mas com autoridade espiritual, com testemunho.
porque Cristo quer conduzir todos nós que temos algum trabalho de autoridade em relação aos outros como testemunhos. A gente fica escutando agora no mundo da política, né? Quantas coisas, quantas misérias, quantos políticos vão prestar contas severíssimas diante de Deus. Eles inclinam, emborcam suas vidas para o dinheiro, para o poder, para a falsidade, para a mentira, e esquece que tem um julgamento lá na frente. E muitos não terão como reparar os erros que estão fazendo, roubando, desviando emendas, tirando parte das emendas destinadas em conluio com outras autoridades, com prefeitos e etc. Gente, cuidado, corrupção é pecado gravíssimo. Clama aos céus porque quando vocês fazem essas falcatruas, vocês estão tirando, não é dos ricos, não é dos pobres, da saúde, da educação. Parabéns àqueles políticos que são sérios, e nós temos muitos, que zelam com firmeza pelos seus mandatos como serviço ao povo. Porque esse dever que São Bento diz para a autoridade vale também para os cristãos que assumem a autoridade civil pública. A autoridade não é para esmagar quem ele conduz, pelo contrário, é para ajudar. Nós não podemos impor o peso da nossa autoridade, nunca. Se a polícia para um senador, um prefeito, um bispo, um cardeal, para averiguar os documentos do carro, a gente não tem que dizer, eu sou bispo. Às vezes, quando me paro em alguns lugares, as pessoas estão comigo já quer dizer para o policial que eu sou bispo. Não precisa disso. É dever da autoridade policial ver os documentos, olhar tudo direitinho. Isso é de todos, do pobre ao rico, do negro ao branco, de todos. A gente não tem que ficar impondo a nossa autoridade. Isso é ridículo. A autoridade deve conquistar os corações pela caridade, sobretudo nós que estamos no âmbito da igreja. E São Bento conhece profundamente a natureza humana. Sabe que uma disciplina sem misericórdia endurece os corações. E aqui eu lembro a todas as superioras dos nossos mosteiros, os superiores dos nossos mosteiros, de qualquer ramo, seja da Trapa, seja de São Bento, seja redentorista, seja quais forem os mosteiros. Pela caridade é que se governa, pelo amor. Não é uma disciplina sem misericórdia, arraigada somente nas regras das constituições da congregação, que vai levar os internos que estão ali para o céu. As nossas regras, as nossas orientações, os nossos estatutos não podem estar divorciados da caridade. Sabe que uma disciplina sem misericórdia, ao contrário de ajudar as pessoas no caminho da santidade, endurece os seus corações. Mas também sabe que uma misericórdia sem verdade destrói a disciplina. Hoje tem muita gente que fica escondendo atrás da misericórdia, do manto da misericórdia de Deus para fazer o que quer. Não é isso, não. Uma pessoa que sempre está caindo, levanta e promete e não faz, precisa curar o seu caráter, o seu profundo. O que a igreja quer e que São Bento orienta é o equilíbrio, nem mais nem menos. Porque a verdadeira autoridade cristã, ela nunca humilha ninguém. Não, ela levanta, corrige, educa, acompanha. Assim, meu dileto e amado irmão e irmã, esta reflexão, ela vale, como já disse, para todos nós, pais e mães, educa os filhos, professores orientam seus alunos, sacerdotes conduzem comunidades, bispos conduzem diocese. Em qualquer missão, a autoridade só produz fruto quando nasce da caridade. E a caridade é o amor profundo.
Então, o que nós precisamos perguntar hoje para nós que estamos à frente de tantos trabalhos na igreja, quem tem autoridade a exercer no interior da igreja? Como exerço minha influência sobre os outros? Pela imposição, pela irritação, pela impaciência ou pelo amor? Cristo nunca deixou de dizer a verdade, mas sempre a disse para salvar, jamais para destruir, para diminuir, para estragar a vida das pessoas. Que Deus nos ajude a viver isso, nós que temos autoridade a exercer. E aqueles que estão sob a orientação da autoridade, que também tenham caridade com seus superiores para compreender as realidades e saber lê-las a partir do óculos da caridade cristã. Que Deus nos ajude a amar acima de tudo. Amém. O Santo Evangelho desta manhã de sexta-feira, Mateus 12, de 1 a 8, os fariseus criticam os discípulos porque eles colhem espigas no sábado. Jesus, recordando a Escritura, responde com uma belíssima frase: quero misericórdia e não sacrifício. E acrescenta: o Filho do Homem é Senhor do sábado. É exatamente isso que São Bento procura ensinar. A lei existe para conduzir ao amor. A disciplina existe para ajudar as pessoas a crescer. Toda autoridade existe para quê? Para servir. Quando perdemos a misericórdia, perdemos também o espírito do Evangelho. Essa é uma grande verdade. A autoridade precisa ser exercida com amor para que seja um real e verdadeiro serviço e não um achatamento da vida interior das pessoas. Vamos pensar nisso, pois esta lição de São Bento, ela é para mim, para você e para todos nós nesta manhã, que somos chamados ao exercício da caridade de modo muito particular pelo jejum, pela penitência e pela esmola. Pensemos nisso e cresçamos com todo o nosso coração, com toda a abertura da nossa alma, para fazermos a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Assim seja. Amém. Amado ouvinte, internauta, irmão e irmã que ora conosco. Chegou o momento da nossa oração, momento sublime, em que em espírito coloquemos as intenções do nosso coração a partir desta meditação humilde de hoje. Rezemos em unidade. Senhor Jesus, dá-nos um coração semelhante ao vosso. Livrai-nos da dureza. Livrai-nos, Senhor, da impaciência, da intolerância. Ensinai-nos a unir a verdade com a caridade, que saibamos corrigir sem humilhar, ensinar sem dominar, servir sem procurar recompensas. Fazei, Senhor, de nossas famílias, de nossas comunidades, de nossa igreja, lugares onde a misericórdia caminhe sempre rumo em união à verdade. E juntos recitemos a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você, para os seus, que tenhamos uma boa preparação para o próximo domingo que está a chegar, para a gente poder estar mais unido ainda a nosso Senhor. Fique em paz, abençoado dia para todos.